Olá você, boa noite, bem-vindos a mais um Papo Com. Gente, hoje nós vamos começar com um assunto um pouco delicado. Nós estamos no mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, mas, sinceramente, é um feliz dia para quem? Esse assunto envolve muitas nuances, a qual, desde 1900 e pouco até os dias atuais, século XXI, muitas mulheres ainda, infelizmente, são assassinadas por aqueles que deveriam ser seus companheiros. Hoje eu trago para vocês a jornalista e repórter Marcela Damori, da TV Tribuna, onde ela cobriu, infelizmente, 3 matérias a qual as mulheres foram a óbito. Marcela, por favor, conta para mim o relato. Recentemente, você cobriu o relato onde uma mulher foi vítima de feminicídio aqui na Baixada Santista, mais precisamente lá na Praia Grande. Ela, infelizmente, veio a óbito de sábado para domingo, na madrugada. Como é que foi essa experiência? Assim, como você já adiantou, Henrique, primeiramente, né, é um prazer estar aqui, podendo estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Infelizmente, para a gente falar de um tema, né, que se faz muito necessário, né, na atualidade. Bom, na última semana foram 3 casos de feminicídios registrados aqui na nossa região, né, mais precisamente em Praia Grande. Nós cobrimos um no bairro Ribeirópolis, na sexta-feira, um no sábado, na Vila Sônia, e no domingo no bairro Caieiras, que foi justamente, infelizmente, no Dia das Mulheres, né, o que torna tudo ainda um pouco mais pesado e ainda mais triste, né. E acredito que você esteja falando nesse momento desse caso, né, que Sim. é o que aconteceu no Dia das Mulheres, né. Como eu disse, isso aconteceu no bairro Caieiras. A gente estava fazendo uma outra matéria que já estava em pauta, né, já estava agendada, que era a corrida da APAI, né, lá no bairro do Canto do Forte, e aí chegou para a gente a pauta e a gente precisou correr para lá, para o bairro Caieiras, que tinha acabado de acontecer, né, e isso faz parte do nosso dia a dia, acontece quase sempre, né, a gente está num assunto aqui, surge um factual, e aí a gente tem que dar prioridade para o que está acontecendo agora, né. Então a gente foi até o bairro Caieiras e a gente encontrou uma cena assim triste, né, que ali a família naquele momento, tudo ali ainda muito recente, tudo acontecendo ali. E o cenário que a gente encontrou foi esse, né? Estava ali a polícia resguardando o local, o corpo da mulher ainda estava dentro de casa, aguardando ali perícia, a chegada do IML, e a família estava ali também, né, naquele momento, porque tinha todo mundo acabado de saber, né? Então, foi uma manhã de domingo, assim, bem difícil, né? São casos muito pesados que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, mas a nossa responsabilidade é noticiar, né? Fazer com que isso chegue para o máximo de pessoas possível, para que sejam tomadas providências com relação a essas situações que têm acontecido, infelizmente, com tanta frequência aqui na nossa região e em todo o Brasil, né? Marcela, infelizmente, esse foi um dos... Infelizmente não, né? Felizmente, esse foi um dos últimos casos no qual você conseguiu apurar. Finalizou aí. Eu queria saber de você qual a carga emocional que você pega e sente como repórter cobrindo esse tipo de caso, mas além de repórter, eu quero saber de você como mulher. Porque você é uma mulher que cobriu o feminicídio. Por favor. Assim, todas as matérias, toda vez que a gente pega alguma matéria, assim, relacionada à violência doméstica, à violência contra a mulher, isso acaba mexendo bastante com a gente, né? Então, como eu já vinha, e para piorar um pouco a situação essa semana, né, já vinha de outros 2 casos, assim, dias seguidos, né? Então, isso realmente tem uma carga emocional muito grande, né? Para mim, como mulher, como ser humano, é muito difícil, né? Mas a gente, enquanto jornalista, né, a gente tem que tentar, né, colocar o nosso emocional de lado, né, para poder apurar tudo ali da forma mais correta, mais responsável possível, tratar tudo com muita delicadeza, com muito respeito, né, porque isso é o mais importante. O nosso emocional, infelizmente, a gente tem que colocar um pouco de lado, como eu disse, para que a gente possa, de fato, conseguir trabalhar, né? A gente sente muito, mas isso a gente não pode passar, né, para o telespectador, né? A gente passa a informação, né, a notícia, aí o telespectador, né, com a experiência, com as vivências, com a particularidade de cada um, absorve aquilo ali, cada um do seu jeito, mas realmente é muito difícil. É difícil. Depois a gente... Mas acaba que na adrenalina ali do momento, que você tem que apurar, que você tem que tentar conversar com alguém, tentar conseguir uma sonora, né,
é um momento muito delicado, você se sente um pouco invadindo o momento das pessoas, né? Naquele momento que você está ali nessa adrenalina toda, acaba que você não se envolve tanto emocionalmente, mas isso depois bate assim de um jeito que é complicado. Então, acho que é importante também, assim, eu pelo menos eu tento tratar isso em terapia, eu tento cuidar da minha espiritualidade, né? Acredito muito nisso, né? Nessas energias que a gente acaba carregando, mas a gente tem que tentar ser o mais profissional possível, né? Como eu falei, ali na emoção do momento, ali no calor de ter que fazer a coisa certa, né? Acaba teu emocional fica um pouco de lado, mas depois acaba batendo um pouco, tem que cuidar. Nossa, muito complicado, Marcela. Esse caso que eu escolhi para abrir o jornal foi porque ele me tocou de um jeito. Quando eu estava lendo para poder falar aqui, estava bem difícil. Eu tive que parar algumas vezes para poder respirar, porque o que deveria ser o parceiro dela ainda teve a coragem de postar um vídeo no Facebook pedindo perdão. Eu quero saber o que você acha desse tipo de situação, quando o parceiro publica esse tipo de coisa, ao invés de se entregar diretamente às autoridades. A gente fica sem entender, né, ao certo o que essa pessoa quis com isso, né? Assim, dá para sentir, né, a gente não é especialista em nada, assim, nesse caso, mas dá para sentir que ele estava ali muito transtornado, né? É uma pessoa que acho que não estava no seu estado emocional normal. É uma situação muito complicada, né? Até da gente julgar também é difícil, é difícil. Mas, assim, ainda bem, né, que com o trabalho rápido da polícia, a Polícia em Praia Grande tem feito um trabalho, assim, muito honesto, muito bacana, tanto a polícia quanto a Guarda Civil Municipal, ele foi pego, assim, poucos minutos depois, né? Então, isso é o que a gente espera que aconteça, né? Na verdade, a gente espera que esses casos parem de acontecer, né? Mas quando a gente pensa na justiça, né, a gente espera que as coisas de fato aconteçam, que se encaminhem para o que é o correto, né? Mas realmente é lamentável, né? E horrível de se ver, né? Horrível de assistir. Como falei, como mulher a gente fica muito tocada em ver toda aquela situação, toda aquela cena, o homem filmando e tentando justificar, né, dar os motivos dele pelos quais ele teria matado a companheira, né, ele estava acusando ela de ter traído ele, inclusive dentro de casa, e nada no mundo nunca vai justificar, né, que uma pessoa tire a vida da outra, mesmo que ela tivesse, né, realmente fazendo algo assim, nada no mundo nunca vai justificar, né, então realmente é algo triste de ver, é lamentável, né. Marcela, agora para finalizar o nosso jornal, você mencionou sobre a terapia. Para nós, estudantes de jornalismo, que futuramente possamos, de alguma maneira, cobrir esse tipo de notícia que é ruim para o psicológico, você recomenda terapia? Com certeza. Eu sou a maior testemunha de terapia. Para tudo, assim, eu falo para todo mundo, não, mas você já viu isso em terapia? Mas você está fazendo isso em terapia? Porque, assim, é muito importante. Todo mundo precisa e sempre, né? Só que tem momentos da nossa vida que a gente acaba precisando um pouco mais, né? Que algumas situações a gente acaba não conseguindo lidar bem sozinho. E eu acho que na nossa profissão, a terapia ela é muito mais que necessária, né? A minha psicóloga ela sempre fala, inclusive a minha psicóloga também é jornalista, e ela sempre fala, assim, Marcela, na nossa profissão, né, na nossa profissão que a gente tem em comum, ela tá no ranking, assim, entre as primeiras profissões que mais, como é que eu posso dizer, que mais passam por terapia, que mais precisam de um acompanhamento, que mais os profissionais acabam sofrendo, né? Porque o nosso dia a dia é isso, né? Como você estava falando comigo aqui agora no off, agora meio-dia eu estava fazendo ali uma matéria sobre ovos de Páscoa, né? Mas nosso dia a dia é isso, né? É uma montanha russa de emoções, né? Hoje está falando de ovos de Páscoa, anteontem eu estava num velório, né? E essa é a nossa vida, né? Quando a gente escolhe o jornalismo, a gente escolhe noticiar, né? E tudo isso é notícia, né? A economia, como está falando hoje, a economia, isso é notícia, o feminicídio, né? A violência contra a mulher, que é uma pauta super urgente, é um problema social, isso é notícia, então a nossa vida é isso. Então, para lidar com isso, com certeza, a terapia ajuda muito, 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 e é fundamental. Todo mundo, assim, se puder, faça. E também na nossa rede pública tem, né? De alguma forma dá para acessar esse serviço através do SUS, né? Do SUS. Mas é isso, eu recomendo terapia sempre, sempre. Para o jornalista, então, é mais que necessário. Marcela, eu só tenho a agradecer pela sua visita e por suas palavras hoje. Gente, hoje nós vamos encerrar o nosso papo com a Marcela Damori,
por aqui. Mas você, telespectador, mulher que estiver passando por qualquer abuso, seja emocional ou físico, não hesite em ligar para o 190. Até logo, gente.